Olá, gente, muito bom dia, dia 10 de março, e é um domingo fantástico esse. Eu quero saudá-los com paz. Sejam bem-vindos ao programa Café com Bispo. Nós estamos estudando o livro de João. Já estamos lá pelo capítulo 13, se você deseja nos acompanhar. Alguns de vocês eu sei que nessa hora estão aí com um cafezinho na mesa, um caderninho de apontamentos para fazer seus apontamentos. Eu quero desejar um domingo super feliz para todos vocês e hoje eu venho com minha querida amiga Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Bom dia, meu bispo. Bom dia você que está aí totalmente preparado, como o bispo falou, com caderninho, né? Caderninho, caneta, Sim. com a Bíblia, todo o material. É. E olha, hoje nós estamos iniciando o capítulo 13. Né? Exatamente, é um capítulo fantástico, como todos os capítulos de João, né? Eu me lembro ainda do primeiro capítulo que nós estávamos refletindo sobre ele, tanta profundidade, né? Tanta singeleza, ai, que coisa linda. E capítulo a capítulo nós estamos avançando no percurso de Jesus, na sua campanha simples e ousada, anunciando coisas, fazendo coisas, trazendo o reino de uma forma fantástica, né? E agora a gente está aqui nesse capítulo 13, se você vai nos acompanhar, nós estamos usando a versão da Bíblia chamada A Mensagem, que é uma versão editada pela Editora Vida, uma das mais respeitadas editoras no mundo cristão, e eles encontraram uma maneira de imprimir essa versão e é fantástica, uma versão espetacular. Eu normalmente leio a Bíblia com várias versões à mesa, né? Sempre consultando uma, outra e tal, mas a Bíblia que hoje eu tenho usado mais é essa versão, a Mensagem, que é uma versão contemporânea, né? Maravilhosa. Facilita muito. Muitas pessoas me perguntam qual é a versão que vocês fazem o Café com Bispo, né? E então as pessoas estão procurando e comprando. Sim, isso é muito bom. É legal. Não é só a versão que eu uso no café. Eu uso no café, no almoço, no jantar, no lanche da tarde. É a Bíblia que eu estou adotando. Eu já li tantas versões e tantas vezes que estou me dando ao luxo de penetrar pelas linhas dessa versão. Eu acho que já tem bem uns 2 anos ou 3 anos que eu tenho usado essa versão. Isso. E ela é muito adequada, né? Bem clara, né? Sim. Eu outro dia Fácil perdi o meu compreensão. exemplar, rapaz. Olha. Foi, bispo? Sim, tive que comprar outra, né? Ô, bispo. Sim, de alguma forma Quem caiu. achou um tesouro. Ah, meu Deus do céu. Tinha tanta anotação nela. Mas vamos lá, Loide. Vamos lá, que essa gente está sedenta aí para a gente. Vamos lá, hoje tem lavar os pés, né? Vamos ver de quem esses pés serão lavados. Ora, pois. Capítulo 13. Às vésperas da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. O amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. À hora da ceia, o diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então, levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com o avental. Quando chegou perto de Simão Pedro, o discípulo protestou: Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Pedro insistiu: o Senhor não vai lavar meus pés, nunca. Jesus disse: se eu não lavar, você não poderá ser parte do que estou fazendo. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça. Jesus disse: se tivessem tomado banho de manhã, vocês precisariam apenas lavar os pés agora e estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, não entendam,
é com a santidade, não com a higiene, porque agora vocês estarão limpos. Mas nem todos. Ele sabia quem o traía, por isso disse, nem todos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a túnica e retornou seu lugar à mesa. Então ele disse, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e estão certos. É o que eu sou. Então, se eu, o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui. O que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio. O empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordens ao seu empregador. Se vocês entendem o que eu estou dizendo, façam o que eu digo e vivam uma vida abençoada. Ok, vamos dar uma paradinha aqui para a gente refletir. Lodi, esse episódio, ele marca esse estilo de liderança de Jesus. Eu fico pensando, Jesus sabia de tudo que estava acontecendo e o que ia acontecer. Ainda assim, ele não perde o padrão de normalidade dele. Ele não está ansioso, não está angustiado. Ele está vivendo aquele momento, marcando os seus discípulos, ensignando, deixando signos, marcando a vida dos seus discípulos, e ele não ia mudar de rota, porque estava diante da maior tempestade da vida dele. Ele vai lidar com uma certa normalidade aquilo que está acontecendo. Ele sabia de tudo que estava proposto. Ele conhecia as Escrituras e os intentos do Pai. E nessa humanidade dele, ele está contemplando isso, mas não está se perdendo diante de todos os desafios que ele tem pela frente. É um padrão de liderança que a gente precisa observar e, de alguma forma, a gente precisa imitar esse padrão. Saber que sempre vamos encontrar desafios. Sim. Aliás, se eu estou liderando e não estou enfrentando o desafio, eu preciso parar para pensar se eu estou liderando mesmo ou se eu estou repetindo, não é? Porque a liderança, ela sempre vai exigir de mim o encontro com os inesperados, as questões inesperadas da vida. Jesus aqui está dizendo que ele está no comando. Né? Sim, ele diz exatamente, isso, ele está no comando. Ele aqui ele diz bem claro, eu estou estabelecendo aqui um padrão. Ele está trazendo uma novidade aqui na caminhada dos discípulos. Tanto que Pedro achou aquilo um absurdo. Né? Como? Agora ele vai lavar meus pés? Que novidade é essa? O que ele está, né, restaura, como é que se diz, estabelecendo aqui? Aí ele disse, Pedro, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo, ou parte com aquilo que há de vir. Então Pedro imediatamente disse, então lava, não são meus pés, mas minha cabeça, me dá um banho, Jesus. Exagerado. Me dá um banho, exagerado, né? Mas aqui o que fica, o que marca aqui, é que Jesus deixa claramente assim para nós que ele está no comando. É esse líder que está no comando, é esse líder que aqui está diante dos seus discípulos, mas é ele que está no comando, mesmo sabendo que naquela roda tem o traidor. Tem aquele que está ali, olha, ele sabia, olha, aqui diz, nem todos, ele sabia quem o traía, por isso ele disse, nem todos vocês estão limpos, mas ele disse, nem todos. Nem todos. Bispo, muitas vezes é assim na nossa caminhada, e a gente dá oportunidade, né? Mesmo para aquele que está ali naquela roda, e a gente sabe que ele está ali tramando. A gente já sabe até onde vai dar a história, mas Jesus é esse líder que dá oportunidades. Né? Esse líder
líder que deixou Judas com a bolsa, como tesoureiro do ministério, dando oportunidades. Né? Então, eu acho isso muito, muito válido em uma liderança. E aqui Jesus nos ensina que líder tem que dar oportunidade. Sim. Líder tem que colocar os aventais. Sim, tem claro. que ser o primeiro, né, Sim, a senão dar o não exemplo. Tá liderando, né? Não dá. Não dá. Porque assim, Pedro nasce num momento da história onde o modelo de liderança era um modelo hierárquico. Aquela pirâmide onde o líder está lá em cima e os liderados estão aqui embaixo. Porque estão debaixo desse modelo romano, o modelo da hierarquização das relações. E ele não pode admitir que aquele que é o mestre e o senhor possa fazer um serviço, um trabalho que está na camada inferior dessa pirâmide, na cabeça de Pedro. Sim. E Jesus está mostrando que a liderança dele é uma liderança serviçal, não é mandatária, não é imperativa, não é colonizadora. Que um líder no modelo de Jesus é o que serve, não é o que manda. A gente se habituou a isso e hoje até a igreja contemporânea, ela olha para esse modelo hierárquico com muito bons olhos, como se o pastor fosse o dono da igreja. Não tem tanto tempo assim, alguém me arguía sobre a igreja aqui e me dizia, não, o senhor que é o dono da igreja. Eu falei, eu dono da igreja? Eu não sou dono da igreja. Eu sou um gestor das questões da igreja. Dono da igreja foi quem deu sangue por ela, né? E esse é Cristo. Então, assim, não tem um dono da igreja. Se tem um dono da igreja, é uma agremiação, é uma associação, é alguma coisa, mas não é a igreja. Porque a igreja, Jesus está estabelecendo o padrão de relacionamento. Se eu quero liderar, eu preciso ter aventais. Eu preciso colocar aventais. Até quando eu exerço autoridade, justamente esta autoridade é para servir. A palavra autoridade nasce da palavra autor. Autoridade é estar na ordem do autor. Nesse caso que nós estamos tratando, a ordem do autor é servir. Se eu quero ter autoridade no reino de Deus, eu preciso desse reconhecimento, não dessa imposição. Eu reconheço a autoridade. A autoridade não é imposta, nem é posta nem imposta, é reconhecida. E Jesus está mostrando qual é o caminho do reconhecimento. É o serviço. Serviço, né? Lavar os pés era aquele serviço que o escravo da casa fazia. Isso, quando chegava a visita, né? Jesus até reclama com Simão, uma vez, né? Quando ele entra na casa dele. Isso. Rapaz, você diz que me honra, mas eu estou aqui, desde que cheguei, você não mandou um servo teu lavar meus pés. E eu acho que foi aí que Pedro viu, né, que Jesus teve os pés lavados por Maria. Sim. Né? Jesus, ou melhor, ungido, né? Sim. Foi ungido por Maria. Então, aquela situação para Pedro era normal. Maria lavando os pés do mestre. Mas quando chegou aqui a vez dele, ele disse, não, isso aqui não é normal. Ele, o meu mestre, lavando os meus pés, não é normal. Sim, então pensemos numa coisa, né? Que quando a gente estiver pensando na aspiração de ter autoridade no corpo de Cristo, da gente exercer o papel, né, de liderar alguém, pensemos que essa autoridade deve ser de acordo com o modelo de Jesus, uma liderança serviçal. Não uma liderança mandatária, aquela que está ali, despótica, desrespeitando o limite das pessoas. Isso não é liderança cristã. Isso pode vir de algum modelo hierárquico, seja lá de onde for, mas de Cristo não é. Porque a liderança de Cristo é lavar os pés,
e enxugar com seus aventais. Ah, que coisa linda, né? Uhum. Estabeleci um padrão aqui. Sim. O que eu fiz, façam também. Exatamente. É a Façam reprodução, também. né? Aí ele fala, o empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordens ao seu empregador. Se vocês entendem o que estou dizendo, façam o que eu digo e vivam uma vida abençoada. Sim. Lloyd, eu sei que você já prestou atenção nisso. Jesus não deixou nenhuma regra escrita. Ele não deixou nenhum protocolo escrito. Ele sempre encarnava os protocolos. Era com a vida dele que ele ensinava. Isso é maravilhoso. Né? Quando ele diz, aprendei de mim, né? Uma coisa é aprender com ele e aprender dele. Ele vazava o evangelho por todos os seus poros, deixando que as pessoas lessem pela vida dele, pelas atitudes dele, não só pelas palavras, mas, porque aqui não é um lance de palavras, é um lance de atitude. Atitudes, né? Eles estão aprendendo dele. Então, assim, a reprodução da liderança cristã é por meio de modelo inspirador. Não é por meio de protocolos, de estatutos, de regimentos internos. Era o que ele fez, a gente precisa fazer também. É simples, é simples, é simples. E dessa forma, Jesus vai impactando a vida dos seus discípulos. Amém. Quebrando aqueles paradigmas que ainda estavam inseridos dentro da vida deles. Jesus se tornou um grande quebrador de paradigma, né, nas suas relações com seus discípulos, sim, mostrando a eles que no reino de Deus era diferente do império de César. A coisa era outra, a prática era outra. Aqui as pessoas eram mais importantes do que a própria instituição. Jesus não cria um modelo institucional, ele cria um modelo orgânico na sua relação com seus discípulos. Jesus não deixou nada escrito. Isso me impressiona sempre. Jesus não deixou absolutamente nada escrito. A literatura que ele usava era a vida dele. Ele impressionava as pessoas com a vida dele. E João, nesse capítulo 13, ele começa dizendo que Jesus amou esses discípulos até o fim. Até o fim. Isso é lindo, né? Se Sim. dedicou, o amor que ele dedicou foi até o fim. Não abandonou momento nenhum. Sim, sim. Né? E o lindo, quando chega mais lá à frente, ele diz que agora vem um amigo. Ele vai, mas ele vai deixar um amigo com eles, que é o Espírito Santo. Coisa linda. Esse texto de o amigo vai levar vocês a mim. Uau, né? é lindo demais, né? Ok, nós vamos lá para o versículo 18 agora. Vamos lá. 13. Não incluo todos nisso. Conheço muito bem aqueles que escolhi, mas para não interferir no cumprimento desta passagem das Escrituras, aquele que comeu pão à minha mesa virou calcanhar contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem que sou o que digo ser. Entendam bem, receber alguém que eu envio é o mesmo que me receber, e me receber é o mesmo que receber aquele que me enviou. Depois de ter dito essas coisas, Jesus mostrou-se visivelmente aborrecido e então revelou o motivo. Um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam um para o outro, imaginando de quem ele estava falando. Um dos discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado com a cabeça sobre o ombro dele. Pedro pediu-lhe que perguntasse a Jesus quem era o traidor. Sendo mais próximo, ele perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão, depois de mergulhá-lo no prato.
Então Jesus mergulhou o pedaço de pão e entregou-o a Judas, filho de Simão, o Iscariotes. Assim que ele segurou o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: faça aquilo que você tem de fazer e seja rápido. Ninguém ao redor da mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Alguns pensaram que, sendo Judas o tesoureiro, o mestre havia lhe pedido que comprasse alguma coisa para os pobres. E, sem soltar o pedaço de pão, Judas retirou-se, e era noite. Eita ferro. Ele está dizendo e ninguém está entendendo, né? Lloyd, a gente sempre tem certeza do que diz e nenhuma do que estão ouvindo que a gente está dizendo, né? Ele está falando. João pergunta a ele, ele responde com clareza. Com clareza, dá sinal. Mas não está entendendo o que está acontecendo. Porque, assim, a atmosfera do lugar era uma atmosfera que, de alguma forma, eles estavam tão penetrados nessa atmosfera que não estavam perceptivos ao movimento que estava acontecendo naquele... Assim, era impossível olhar para Judas e achar que Judas era o traidor. Porque, assim, das personalidades dos discípulos que andavam com Jesus, Judas parece ter a maior sobriedade de todos. Eu estudei a personalidade desses 12. E Judas sempre me parece o mais sensato de todos os 12. Eu estou falando de sensatez. Mas era ele exatamente, o acima de qualquer suspeita. Era o cara que, ao pegar aquele pão, ao morder aquele pão, como a narrativa nos mostra, o Satanás entrou nele. E ele já estava possuído dessa articulação da maldade, né, para cumprir o plano. Não era... alguns olham para Judas como um coitado, tentam justificar um plano político com Judas, ok? Mas Judas já roubava essa bolsa há tempo. Passamos por episódios que ele tenta poupar o derramamento de um perfume caro, alegando dar para os pobres. Isso. Mas já nesse momento, Judas já estava tendo acesso a uma infração, né, severa na bolsa que Jesus tinha ali, porque assim, Jesus ele tinha investimentos da parte de muita gente, viúvas ricas, pessoas que estavam entendendo a sua missão e o seu percurso, eles faziam seus investimentos. E Jesus estava ali. Aqui está apontando que alguém pensou que Jesus tivesse mandado Judas comprar alguma coisa para os pobres, né? Então, havia recurso. Havia recurso. Então, é nesse cenário assim que está tudo em paz que, às vezes, as articulações começam a acontecer. Me lembro quando, lá na eternidade, né, o querubim desempregado articula, né, um terço dos anjos dos céus... Sim. Num projeto de conspiração, e foi no céu, né? Foi no céu, não foi no inferno. E aqui era na hora da ceia, bispo. Exatamente, cara, num lugar de sossego, de eu paz. Eu estava refletindo, digo, meu Deus, é isso mesmo. No momento da ceia, como é que pode, né? A presença de Deus, o pão, ali está o pão, o sangue. É uma hora que realmente o que tem de se manifesta, não fica. Sim. Né? A mentira tem que sair, né? As pessoas são curadas, é o momento propício para as coisas serem reveladas, manifestas. Sim. Né? Lloyd, há coisas que vão acontecer na nossa vida que não vão ter como serem evitadas. Faz parte da articulação do plano. É o inesperado. É aquilo que vai acontecer sem o nosso desejo, sem o nosso comando. E a gente precisa estar preparado para a vida, porque a gente sempre vai estar diante de situações inesperadas. Foi quando a gente começou o capítulo 13. Né? Jesus está ali administrando, ele está no controle.
Ele não está no controle da circunstância, a circunstância está no controle dele. Ele sabe o que está prestes a acontecer, ele sabe que vai acontecer, todavia ele não está desarticulado internamente. Não. Ele está sóbrio sobre os acontecimentos. Né? Isso também me inspira muito a viver a vida como eu vivo. Essa coisa de traição, deve ter um monte de pastor nos ouvindo nesse momento, e eles sabem que eu não minto, nesse particular, principalmente. A vida pastoral é uma vida com muito risco de traição. Mas a gente vai ali tomar um café e quando voltar a gente volta comentando sobre isso, ok? Gente, a gente volta num minutinho. Pois bem, a gente saiu agora para um intervalo falando sobre traição. Nós estamos vivendo sempre nessa tensão da traição. Ela sempre vai existir de alguma forma. De alguma forma vai acontecer. O que não pode, e Jesus mostra bem com sua própria atitude, não perder a doçura. O número de traições pelas quais eu passei, não estou me fazendo de coitado aqui, eu estou dizendo que é fato concreto, fato real, mas isso não pode me impedir de dar novas oportunidades, de gerar novas oportunidades. E a gente é tentado a se fechar, a se bloquear, a viver desconfiado, a viver cabreiro. Então, assim, Jesus está mostrando que faz parte da trajetória que alguém sabote nossos planos, que alguém queira, de alguma forma, o nosso lugar. Não era bem questão de Judas, mas a traição, às vezes, tem esse intento, né, de quererem nosso lugar, de chegarem para tomar o nosso lugar, como se o nosso lugar fosse concorrido, né? Se nós, líderes, não assumirmos esse papel de concurso, tipo, eu não estou concorrendo, a gente vive mais leve, vive mais suave, vive mais tranquilo, entendendo que é natural da própria vida esse tipo de relação. Então, assim, objetive o teu propósito e deixa o pau quebrar, não tem jeito, às vezes não vai ter jeito, a gente vai passar por aquilo sim, e não vai ter jeito. A gente só não pode permitir que a doçura da gente seja furtada em momentos como esse. Nos torne né? pessoas azedas, ríspidas, né? Sim. Amargas. Líderes amargos. Líderes amargos, liderando por motivações, por sentimentos de vingança, né? Sim, isso claro, acontece muito. Né, acontece, líderes. Lódio. Porque assim, quando você sai machucado de uma relação, você se protege de todas as maneiras para não ser machucado de novo. E a gente está aí para ser machucado de novo, e tantas vezes quantas Deus quiser, não é? E se não tratar esse sentimento de vingança, vai haver sempre desconfiança, né? Vai sempre andar desconfiado, né? E vai acabar afastando pessoas. Sim. Né? Porque não vai confiar em ninguém e acaba afastando, né, pessoas, nunca vai dar oportunidade, como o senhor sempre diz, e não vai ter amigos. Sim. Né? Vai andar sozinha, liderando sozinha, muitas vezes cheia de pessoas por perto, mas não se sente seguro com esse grupo, nem com essas pessoas. Sim, você tocou num ponto interessante, que é a insegurança, né? Pessoas inseguras, elas estão sempre achando que alguém vai tomar o seu lugar, que alguém vai substituí-lo. Veja as relações de ciúmes nas relações inter- e intrapessoais. A insegurança é que toca o barco das traições. Assim, me sinto com a possibilidade de ser traído, então vou me fechando, vou me bloqueando, e a vida vai ficando estranha, vai ficando pesada, vai ficando amarga, vai ficando azeda. Então a gente precisa aprender com Jesus que a vida segue. Aqui fala que ele estava com sentimento, ele estava aborrecido, né? Que fala que ele estava aborrecido, porque ele sabia que ali alguém ia trair, ele sabia quem era o traidor. Né? Claro. Sentimento que nós temos, né? Claro que a gente não vai, não estou sentindo nada. Claro que estamos sentindo alguma coisa. E precisamos identificar, quando somos traídos,
Que sentimento é esse que eu estou me sentindo? Sim. É raiva? É desespero? É medo? É insegurança? O que é isso que eu estou sentindo enquanto está me acontecendo? Enquanto eu estou sendo traída ou levo um tombo, uma rasteira de alguém? Identificar até para tratar. Sim. Né? Tem uma versão, Lloyd, eu acho que você deve se lembrar, que diz assim, que Jesus havia dito para Judas: amigo, sim, o que tu tendes de fazer, faz-o sem demora. O João, ele não traz esse amigo aqui. Sim, mas há uma versão que coloca essa palavra amigo, né? Eu ouvi há muitos anos atrás do padre Léo uma abordagem muito interessante. Ele diz assim, que Jesus era capaz de passar pela dor de ser traído, mas não era capaz de passar pela dor de perder um amigo. Então, isso para mim, ao ouvir o padre Léo falando sobre isso, isso repercutiu dentro de mim de uma maneira tão forte, que a gente, quando perde um amigo, é um luto tão desastroso. Embora Jesus tenha ficado aborrecido, e é claro que aborrece, ele não deixou ser estragado pelo luto de perder um amigo. Ele não entra por dentro dessa tragédia, continua sustentando. O que quer dizer? Que ele era amigo de Judas, embora Judas não era seu amigo, ele era amigo de Judas. Estava ali para cumprir as Escrituras. E às vezes, Lloyd, cumprir a Escritura do nosso propósito vai incluir tantos enfrentamentos desgastantes que alguns desistem pelo meio do caminho. O número, por exemplo, de pastores que chegam à jubilação é muito pequeno. Eles desistem antes, porque não suportam viver essa tensão. Viver na igreja não é muito fácil. Essa é uma instituição que deveria dar o maior nível de segurança para nós e, às vezes, isso não acontece. Há tanta cobrança, há tanta pressão, há tanto desgaste que alguns pastoreiam por alguns anos, mas não conseguem continuar pelo caminho do pastoreamento, porque ele se torna estreito demais e, às vezes, impossível de seguir. Muitos mudam de igreja pensando que vai resolver lá na frente, mas se o problema for um problema pessoal, interno, né, e não for cuidado, tratado, ele pode até mudar de igreja, mudar de denominação. Pode mudar de geografia. De tudo, mas vai continuar, vai sentir lá na frente o mesmo pesar, a mesma dor, né, não é isso? Sim, mas eu estava me reportando as desistências, né? Sim, sim. Aqueles que desistem porque não confiam mais em ninguém, não acreditam em mais ninguém, não são capazes de sustentar o propósito do seu ministério e abortam o propósito no meio do caminho, porque a dor às vezes é mesmo insuportável. Isso me faz lembrar do profeta, foi Elias que queria desistir. Ele entrou na caverna. Sim, por causa da pressão de Jezabel. Sim, de Jezabel. Ele não estava aguentando a pressão. Ele ficou por um bom tempo na caverna e o Senhor teve que tirá-lo de lá. Sim. O Senhor disse, sai daí, porque você ainda tem muito o que fazer. Sim. Né? E ele saiu da caverna, né? Já com medo de Jezabel. Muitas vezes alguém põe um medo no meio do caminho, claro, né? E claro. A pessoa desiste. Mas que bom que ele continuou. Esse lance do Elias... tem uma fala divina nesse texto que você citou, que ele diz para Elias, vai e volta ao teu caminho. Maravilhoso. Será sobremodo longo, mas volta ao teu caminho. Eu ainda tenho muita coisa. Você tem que levantar um sucessor, vai ter que ungir um rei, o Jeú, né? Então, assim, voltar ao nosso caminho talvez seja uma das questões mais difíceis que a gente vai encontrar na trajetória da nossa vida. Porque voltar ao nosso caminho é voltar a nós mesmos. E muitas vezes a gente está tão desarranjado, está tão fragmentado, está tão dissolvido,
que reconstruir o nosso caminho será uma tarefa hercúlea, uma tarefa de Hércules, uma tarefa sobre-humana. Quando aquele homem lá no deserto que alimenta Elias, que ele vai andar 40 dias, 40 noites, sim, de volta ao seu caminho, a palavra volta ao teu caminho não é volta ao caminho, é volta ao teu caminho. Isso deve significar para nós que o caminho de volta para nós, às vezes é difícil, que a gente se vê perdido. De tanto que a gente se fragmentou pelo meio da jornada, é difícil voltar a sermos nós mesmos. É uma tarefa de 40 dias e 40 noites. Precisa mesmo de um pão divino para dar força nessa jornada de volta. Mas há um caminho de volta, há uma história a se seguir, que a gente se desvia dela. O medo, né? O medo. Domingo passado nós cantávamos uma coisa sobre o medo, né? Sou escravo, não sou mais escravo do medo. Porque é justamente o medo um dos elementos responsáveis por a gente se manter fragmentado ao longo da jornada. Isso é perigoso. Pode ser que a gente esteja falando com pessoas hoje que se perderam no meio do caminho, se perderam de si, se perderam do seu próprio caminho, ganharam atalhos, ganharam percursos, tipo o deserto, tipo a caverna, porque a vontade, às vezes, é de se tornar um ermitão. Quantas vezes eu desejei a caverna? Quantas vezes eu tive uma espécie de antropofobia, medo de gente? É possível? Claro que é. Porque, assim, o medo, ele é responsável pelas mais desastrosas condutas que a gente vai ter na vida. Porque ele cega. Ele cega. Ele impede que a gente viva as coisas que a gente precisa viver. Se eu quero estar liderando, eu preciso me habituar com esse estilo de vida de enfrentamentos. Se eu não quero enfrentar dificuldade, então eu preciso desistir de liderar. Porque liderar implicita enfrentamento. Lembra da história do... Existem os opositores, né? Sempre, claro, cara. Sempre, sempre. E o pior de todos é o que Paulo diz lá. Ele diz, lutas por... temores por dentro e lutas por fora, né? Pior são esses que estão pelo lado de dentro. As lutas que a gente enfrenta pelo lado de fora são menos severas do que aquilo que a gente enfrenta pelo lado de dentro. E Jesus está ali com raiva, né? Tá aborrecido. Está aborrecido. Tá aborrecido. Aí ele tá tão aborrecido que ele chega logo, vai, cara, faz logo o que tu tem que fazer. Sim. Ele está aborrecido, mas não está desorganizado. Não está desorganizado. É isso. Ele vai dar cabo à sua trajetória. Não foi aqui que ele virou a mesa. Não foi aqui. Não, a mesa estava intacta. Estava intacta. Ele não virou a mesa sobre Judas. Isso. Ele não expôs publicamente Judas. Ele deu sinal, mas não expôs publicamente Isso Judas. É tão maravilhoso, bispo, esse líder, olha que exemplo de liderança, esse líder que não expôs, esse líder que falou ali baixinho, de forma confiável, né? Pedro do outro lado da mesa pergunta para ele, você que está pertinho dele aí, João, quem é? E aí João reclinou a cabeça, quem é? E ele disse, aquele, olha a confiança, aquele, né, que molhar o pão e der, é esse. Mas ele podia falar em voz alta. Vocês não sabem, não? Olha quem é o traidor. Está bem aqui sentado do meu lado. Seu filho do diabo. Vocês ainda não entenderam qual é a desse rapaz? Mas não. Ele foi tão discreto. E a gente tem que muito aprender. Sabia para onde ia, né? Sabia para onde ia. Lloyd, quem tem o fim em mente nunca para se justificar. Uma das grandes oportunidades que a gente tem de chegar onde a gente tem que chegar é ter o fim em mente. É saber onde eu quero chegar. Muitas pessoas estão caminhando sem saber onde querem chegar. E tudo que acontece no meio do caminho é motivo de desistir. Jesus sabia qual era o propósito. Um pouquinho antes ele está dizendo, olha,
Está prestes a acontecer. Isso. Já vai acontecer. Vai acontecer. E quando acontecer, vocês já estão sabendo, já estou dizendo. Exatamente. Né? Então, assim, segredo de uma liderança é saber onde você quer chegar. Saber onde você tem que chegar. Porque andar com fim em mente, queria sublinhar isso, andar com o fim em mente é o segredo de uma liderança bem-sucedida. Se eu não tenho o fim em mente, qualquer tempestade, qualquer vendaval, qualquer terremoto vai me tirar do meu foco e vai me fazer caminhar para dentro do deserto. Então, assim, acho que a gente já falou bastante sobre essa coisa daquilo que nos tira do alvo e como a gente tem que se remeter ao alvo de novo, e às vezes não é fácil, é difícil. Não é? Difícil. É difícil. É como continuar mantendo uma liderança amorosa, mesmo diante de traições, de difamações, de calúnias. Deslealdades. Assim, pode ser que haja, mas eu tenho dificuldade de reconhecer um líder que não foi difamado, que não foi caluniado, que não mentiram contra ele. Ele não é um coitadinho, mas é assim, toda vez que você assume o palco da vida, que você sai da plateia e assume o palco, você vai correr riscos. Os tomates, os ovos, as vaias, só acontece quando você está no palco, quando você assume a liderança. Porque a plateia é um lugar, de certa forma, muito confortável. É o lugar onde você julga, é o lugar onde você faz seus apontamentos, mas estando no palco você vai ter que atuar. E às vezes atuar com sobriedade, se eu não estou com aquele meu papel muito bem definido dentro de mim, eu não encontro repertório para sustentar essa minha conduta e essa minha jornada pela vida, não é? É isso mesmo, bispo. Graças a Deus, Jesus é o nosso modelo de liderança. Né? Exatamente. Cara, nós já estamos indo aí para o versículo 31. Né? Olha, depois que ele saiu, Jesus declarou: agora o Filho do Homem é visto pelo que ele é, e Deus é visto pelo que é nele. Olha. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. A glória está em toda parte. Filhos, vou ficar com vocês apenas mais um pouco. Vocês irão me procurar, mas como falei aos judeus, agora digo a vocês: para onde vou, vocês não podem ir. Deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: você não pode ir comigo agora. Fará isso mais tarde. Senhor, insistiu Pedro, por que não posso segui-lo agora? Eu daria minha vida pelo Senhor. É mesmo? Você daria a sua vida por mim? A verdade é que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Vamos dar uma paradinha aqui. Logo no início, aqui no versículo 31, agora o Filho do Homem é visto pelo que é, e Deus é visto pelo que é nele. Cara, esse texto, para mim, me enche o coração de tal maneira. Na minha experiência pessoal, eu me descobri nele e o descobri em mim. Quando a gente descobre coisas da gente que estão nele, a vida vai ficando encantadora. Eu não tenho mais como abrir mão dele na minha vida. Digam o que quiserem dizer, acusem-me do que quiserem acusar. Aquilo que eu descobri sobre mim, nele, mudou a minha vida. Glória a Deus. E o que eu descobri dele em mim também mudou a minha vida. Mais para frente um pouquinho, já no capítulo 15,
Jesus diz assim, lá no versículo 4 desse capítulo 15. A gente vai voltar para lá daqui a pouco, mas eu só estou antecipando aqui um pouquinho. Vivam em mim, venham morar em mim como eu moro em vocês. Cara, esse texto tem feito uma bagunça grande dentro de mim. Uma boa bagunça. Diga-se de passagem, uma boa bagunça. Porque eu desejo, eu anelo por confessar que as descobertas que eu fiz sobre mim, porque eu passei a morar nele, foram descobertas fantásticas que mudaram radicalmente a minha vida. E é assim que a gente vê Deus, Sim. Dessa forma que a gente vê Deus através da sua vida. Sim, né? exatamente. Jesus morando em você, a gente vê a Deus. Exatamente. É assim, por isso que eu insisto. Cara, o Evangelho é lido pelo desfolhar da nossa vida. Se a gente achar que o Evangelho é uma literatura que a gente pode ter registro literário dela, a gente está reduzindo muito a grandeza do Evangelho, porque o Evangelho escoa pela vida. Quando eu leio lá em Atos dos Apóstolos que a palavra crescia e se multiplicava, eu me remeto justamente a isso. Não é que havia mais pergaminhos sendo distribuídos. Eles eram a própria carta viva. O Evangelho podia ser lido. Eu não sei exatamente quem falou, de vez em quando me dá um branco. Eu não sei se foi Francisco de Assis, se foi Aquino, Agostinho, talvez Agostinho. Ele diz assim, pregue o Evangelho e, se for necessário, use as palavras. Era disso que o autor da frase estava dizendo. Sabe, é o que Jesus faz em nós, tornando-nos palavras vivas, epístolas vivas, cartas vivas. Porque é impossível, Lloyd, que uma pessoa se encontre em Cristo, que se veja nele, que se descubra nele, que não tenha sua vida radicalmente, na raiz, mudada de uma forma terminante. Então, assim, quando Jesus fala sobre isso, aqui no início do versículo 31, agora o Filho do Homem é visto pelo que é e Deus é visto pelo que é nele. Essa interação é a interação que, de fato, retrata o novo nascimento. Que diz que a glória de Deus é vista nele. Sim. Né? Sim. Jesus diz que a glória de Deus é vista em mim. É a nova identidade. Lloyd, a gente vive a vida sendo identificado pelo que falam sobre nós, pelo olhar que os outros nos têm, e nós somos identificados pelo nome que nos deram, ok? Mas quando a gente se encontra, por isso é chamado novo nascimento, a gente agora é colocado num novo útero. Não no útero materno, como pensava Nicodemos. Não no útero materno, mas no útero divino. E a gente nasce de novo porque a gente se encontra com um novo ser identificado nele. Temos o DNA dele. Agora temos o DNA dele, temos o mesmo espírito que ele. E temos que ter o mesmo sentimento, né? Sim, sim. Dele. Porque assim, ser regenerado... Lembremos-nos que a palavra regenerado nasce da palavra gen. Regenerado é a devolução do gen original. Se fomos regenerados, fizeram em Deus, né? Deus fez em mim um download, baixou... Oh, coisa linda! Ele baixou o programa original em mim, aquilo que havia sido programado originalmente
por mim, né? Para mim. E isso muda completamente a nossa vida. Eu estou hoje com o DNA, com o programa original em mim, não é? Nova criatura. Nova criatura eu sou. Sim. Graças a Deus. E Deus pode ser lido, amém, visto em mim, porque eu estou nele e ele está em mim. Andando por aí, né, bispo? Morando nele, ele morando em mim. Me vendo Deus na Rua Grande, no centro histórico, em qualquer buraco da vida, ele está sendo visto em mim e por mim. Esse é o grande mergulho e a grande profundidade do Evangelho. Não é água rasa, é água profunda. Me faz ser misturado nele, não? Uhum. Maravilha. Eu quero aceitar Jesus de novo. Eu também. Eu aceitei, ele está em mim. Agora eu não posso mais abrir mão desse batismo. Eu quero que eu fui batizado, né? Eu fui batizado nele. Amém. Ele diz aqui no versículo 33, filhos, vou ficar com vocês apenas mais um pouco. Vocês irão me procurar, mas como falei aos judeus, né? E agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Aí ele diz, amem uns aos outros. É somente assim que a gente pode ver Jesus, amando uns aos outros. Amando. Não tem outra forma, amando uns aos outros. A gente vai voltar do comercial falando sobre o amor. E você vai começar tocando a bola sobre amor na nossa volta. A gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. A gente saiu rapidinho aqui, que nossa hora já estava queimando. Lodi, você comentava sobre esse novo mandamento. Sim. O mandamento de amar, né? Aqui Jesus ele diz, deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros. Aí ele diz, assim como amei vocês, amem uns aos outros. Nós começamos o capítulo 13 lembrando que Jesus, João falando, que Jesus amou seus discípulos até o fim, né? E aqui ele fala, Jesus mesmo dizendo, assim como eu amei vocês, se amem também, né? E a gente vai lá agora lá para 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre o amor. E ele marca esse capítulo todo dizendo o que é o amor e o que não é o amor. E ele fala uma das características do amor, que ele diz que quem ama é paciente e bondoso, né? E eu acho que essa característica de ser paciente hoje está sumindo um pouco, né? As pessoas estão hoje muito mais nervosas, agressivas e menos pacientes uns com os outros. Se uma das características de amar o outro é o quê? Ser bondosa e ao mesmo tempo ser paciente. Eu me lembro que o bispo me ensinou uma vez que esperar, se nós já alcançamos um certo padrão de alguma coisa, de algum sentimento, de alguma coisa na vida, temos que ter paciência. Com quem não chegou ainda. Com quem ainda não chegou. Isso demonstra o quê? O amor que eu tenho por aquela pessoa. Então, Jesus aqui está ensinando, né? Olha, dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, porque Jesus, ele também era paciente. Não viu o que ele fez aqui com Judas? Ele o que? Guardou. Ele não expôs Judas. Ele procurou esconder Judas, deixar que ele mesmo se manifestasse no momento oportuno. Então, eu acho que essa característica, ser paciente e bondoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Isso aqui é muito bom, porque quem ama também vai perdoando, porque tem que seguir perdoando, né? Para que a mágoa não consuma, né? Não consuma quem nós somos em Cristo. Sim. Esse capítulo 13 é assim, dá um ano de programa, né? Quando a gente chegar lá em Coríntios, a gente vai gastar um ano nesse capítulo 13. Porque é um capítulo fantástico. Lodi, Paulo vai ressignificar esse novo mandamento, dizendo que o novo mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? É só lembrando que os 10 mandamentos, o decálogo, ele consiste em 2 tábuas. Primeira tábua,
do mandamento primeiro ao quinto mandamento é uma relação entre o homem e Deus. E a segunda tábua é uma relação entre o homem e o seu próximo. São 10 mandamentos. E Jesus pega esses 10 mandamentos e resume a um: amar. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não tem a mínima chance dele ter uma relação descontrolada com Deus. E quem ama o seu próximo como ama a si mesmo, também tem uma relação harmoniosa na sua relação com o próximo. Então, nenhum dos mandamentos que é para o meu próximo vai ser infracionado, né? Não vai ter qualquer tipo de infração, qualquer tipo de pecado. No amor não há pecado, porque o amor ele é da ordem da sublimidade, da grandeza. Então, quando Jesus diz, é como eu amei vocês, ele até aumenta o nível de intensidade desse amor, né? É como eu amei vocês, amar como eu amei vocês. Se entregou até o fim. Sim, então assim, quem ama está cumprindo 10 mandamentos e 613 preceitos. Porque quem ama, o amor, ele é o supramandamento. Se a gente tem uma legislação perfeita, é a legislação do amor. Porque quem ama não trai, quem ama não mente, quem ama não rouba, quem ama não deseja a mulher do seu próximo, quem ama não se prostra diante de outros deuses, quem ama mantém esse... Não é por isso que o Jeremias diz, eu vou colocar a minha lei dentro do coração de vocês, é na tábua do coração de vocês. Porque quem tem essa lei dentro do coração é alguém que vive sem cometer as infrações de quem não tem amor dentro de si. Então, amor é essa coisa. Pedro é que se assanha ali e tal. É interessante que ele diz aqui, só para título de conhecimento e de reflexão, ele diz, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O galo não cantou 3 vezes, né? 3 vezes eram as negações de Pedro, né? E, por falar em galo, assim, é bom a gente pensar que pode não ter sido o cocoró-cocó, porque aquela corneta que se tocava na porta da cidade era também chamada de galo, né? O galo. Então, é possível que seja a corneta e não o animal coró-cocó, né? Então, a missa do galo pode não ser a missa do animalzinho, mas a missa daquela trombeta que tocava. Então, antes que ela toque, Pedro... Que era para mudar a escala. Sim, mudar a escala da vigilância. Exatamente. Tu me negarás 3 vezes antes que esse galo cante, antes que a vigilância mude, antes que os guardas sejam mudados, você vai me negar 3 vezes? Ai, que declaração foi essa, Forte, né? Forte. Forte. Será que Pedro teve dúvida? Eu não vou fazer isso, foi o que aconteceu, né? Sim, não, porque conscientemente, lógico, a gente não é só material consciente. A gente carrega 95% da nossa estrutura psíquica sobre o nosso inconsciente. Há coisas que conscientemente a gente não diria. Há coisas que conscientemente a gente não faria. Mas há discursos internos que não brotam da consciência. Temos pontos cegos, né, Bispo? Temos muitos. Aquela fala do René de Catarse, né? Penso, logo sou, penso, logo existo. É uma fala limitada ao consciente. Diferente disso, Jacques Lacan vai dizer, eu sou onde eu não penso e penso onde eu não sou. Porque Lacan está fazendo uma abordagem do inconsciente. Nós não somos só o que estamos pensando. Nós somos mais. Nós somos nossas histórias passadas, nossas experiências, nossas fraturas passadas. Somos muito mais do que aquilo que a gente está pensando. É claro que conscientemente Pedro não negaria Jesus.
Mas, inconscientemente, ele vai fugir de 3 situações. Tem um homem medroso dentro de Pedro. Tem um homem medroso, que ele sim. não conhecia, ele não sabia. Sim. Uhum. É? Exatamente, que ele não sabia que sabia. É. Ele não sabia que sabia, Ele porque estava dentro dele. Ele só né? conhecia, então, aquele valente que cortou a orelha do Malco. Mas não conhecia esse medroso. Sim, ele só reconhecia esse homem ousado, intrépido, que pergunta toda hora, que faz interferência, que diz, não, tu não vai lavar meu pé e tal, essa intrepidez dele, era o que ele reconhecia nele. Mas o que ele não sabia que sabia é que dentro dele e dentro de cada um de nós moram muitos em nós. Eu não estou ofendendo ninguém com isso, eu não estou querendo subjulgar o conhecimento de ninguém sobre si, mas o trabalho de conhecer-se a si mesmo é um trabalho árduo, demorado, artesanal, minucioso. E quem é que hoje se aplica a tarefa de conhecer-se a si mesmo? Nós temos pessoas hoje nessa comunidade líquida que tudo que elas querem é não conhecerem a si mesmas. Elas estão sempre olhando o mundo do globo ocular para fora. Não é por isso que na mesa Paulo instrui dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame é necessário para a gente também reconhecer o que a gente não está pensando da gente. Há homicidas dentro de nós. Há abismos dentro de nós. E um abismo chama outro abismo. Sim, então assim, mas quando eu me reconheço, quando eu me identifico com esse lado sombrio do meu ser, isso me facilita a caminhar pela luz. Quando o salmista diz, Senhor, derrama a luz nas minhas trevas, ok? O salmista reconhecia que havia escuridões dentro dele. Agora, quando as pessoas se percebem só como seres iluminados, elas não conseguem mudar essas escuridões, elas precisam ser percorridas para serem iluminadas. Quando eu não percorro as minhas escuridões, elas não são iluminadas. Aquilo que eu nego em mim, aquilo que eu minto em mim, aquilo que eu fujo de mim, talvez a poesia do poeta popular, Eu, Caçador de Mim, seja a alternativa mais lúcida de lançar luz na escuridão. Se eu nego a minha escuridão, a luz não me penetra, não me permeia, porque eu estou ali impermeabilizado com relação à penetração da luz. Então é bom a gente abrir o coração para si mesmo, para percorrer essas escuridões, porque tem um traidor bem diante dos olhos daquele que declara que nunca o negaria. Há negações que estão dentro de nós que nós não somos capazes de expor, porque isso vai, de alguma forma, denunciar alguma vulnerabilidade. A gente não suporta a vulnerabilidade. E talvez usamos máscaras, né, para encobrir essas fragilidades, né, vulnerabilidades, que às vezes não se suporta. Eu sou assim, como? Eu não posso ser assim. As pessoas vão me ver mas eu já sou dessa maneira, tenho tantos anos de evangelho, eu não posso ser assim. Não aceitar. Então é melhor aceitar. Eu sempre digo, é melhor aceitar para poder ser tratado. Sim, vai doer menos. Vai doer menos, aceitar. Sim. E eu ter a oportunidade de ter um amigo, alguém, para que eu possa confessar aquilo que eu sou. Né? Sim. Uma pessoa, porque Pedro tinha Jesus. Mais tarde ele encontra com Jesus, né? Jesus diz, olha, chama Pedro, chama ele aqui também. E depois Jesus faz aquelas 3 perguntas para Pedro, uma forma de sarar essa ferida que aqui abriu em Pedro, né? 3 vezes. 3 vezes. Uma pergunta para cada negação, né? Sim, uma forma dele sarar para que Pedro siga adiante. Sim. Então, se eu não tiver essa pessoa que seja capaz de me questionar, de ir a fundo,
Eu gosto muito das perguntas, sabe, Bispo? Sim. Porque cada pergunta é uma oportunidade de questionar, de olhar para dentro, a gente se perguntar. Aí vem aquela coisa, é o socrático, né? Sim, sim. Ir para dentro, deixar parir as ideias, via respostas de dentro de mim, porque assim a gente vai se curando, Sim. vai trabalhando o eu. Exatamente. Né? A filosofia talmúdica vai pelo mesmo caminho da socrática, né? Isso. Jesus muitas vezes fez isso, né? Responde com a pergunta. A questão não é fugir, a questão é arrancar a camada. Você vai ganhar camadas mais profundas à medida que você vai questionando a camada que aparece. Né? Se eu nunca questiono a camada que aparece, eu nunca me aprofundo. Então, eu nunca me encontro. Não, eu nunca me encontro. Olha, eu tenho dito inúmeras vezes, né? Há pessoas que estão profundamente envolvidas com coisas rasas. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma pessoa que nunca penetra camadas mais profundas. Elas têm medo da profundidade. O que vão encontrar lá, hein? Medo, vão se surpreender muito. Sim, e tem como entrar a luz se eu não cavar essas camadas? Descortinar esses véus? Não tem como. Então, assim, a gente se torna muito mais compassivo com os outros, muito mais misericordioso com os outros, quando a gente reconhece que há muitos em nós. Porque a gente entra pelo caminho da vulnerabilidade. Também digo muitas vezes, né? Todo super-homem carrega uma criptonita no bolso. Todo Sansão tem um cabelo que o perturba. Todo Aquiles tem um calcanhar. Então é preciso que a gente reconheça as vulnerabilidades para a gente se tornar mais forte. Né? E não é evitando, não é negando, não é mentindo, é encarando. Se eu não encaro, deixo o Alzheimer bater na porta para você ver o que é que estava lá dentro. O Alzheimer, ele abre a porteira do superego e você bota tudo aquilo que você negou, tudo aquilo que você escondeu, tudo aquilo que você mentiu, tudo aquilo que você não admitiu para o lado de fora. Vem para fora. E não há regra moral, nem ética há, que dirá regra moral, que possa conter alguém que por algum... Não é o que se diz sobre a bebida, né? Que a gente fala em bêbado, o que se pensa em sóbrio. Porque o efeito sobre o nosso aparelho psíquico é o mesmo. A bebida e o Alzheimer vão arrancar essa resistência do superego, né? Que é aquela lei dentro de nós, não pode, não, eu estou negando o tempo todo. Aquilo vai crescendo dentro de mim, ganhando proporções que eu me torno cada vez mais perigoso. Não é perigoso o homem que reconhece suas mazelas. Perigoso é o homem que nega as suas mazelas, que não admite a sua mazela, que está sempre dando desculpas e colocando máscaras e camadas. Véus para esconder. A gente sempre lembra também daquele véu do santuário que se rasgou do alto a baixo, que fazia com que o culto, a liturgia cultica acontecesse, sacrifício de animais, ofertas acontecendo no templo, e um véu que escondia uma arca que não estava mais ali há tempos. Estava tudo acontecendo, mas a presença de Deus é isso que faz um culto acontecer, mesmo sem a presença de Deus. Moisés, que também, quando desceu do monte, o rosto brilhava e depois teve que usar o véu para esconder o rosto que perdia o brilho. Que perdia o brilho. Essa uma história de santidade Moisés que não existia mais. Dá um livro, né? Dá um livro. É isso mesmo. Quantas vezes, Lodi, é isso que está acontecendo? A gente está usando véus para esconder a glória que desvanece, a glória que está indo embora, mas a gente sustenta por causa da reputação. Ok? E aí a gente vive uma vida de véus. De véus. Com véus que escondem
Um brilho que já não está mais ali. Uma hora o véu justifica por causa do brilho que ofusca os olhos dos outros. Num outro momento, o véu é colocado para esconder que a glória já estava desvanecente, já tinha ido embora. Então, assim, a gente precisa estar atento para saber o que é que está acontecendo com essa glória que deveria estar e não está mais. Então, camadas precisam ser exploradas do meu eu, que não estão sendo exploradas por causa da reputação que a gente quer sustentar, né? Puxa, isso é sério, isso é profundo, né? Isso também daria um ano de programa aqui, né? Daria programa e livros, né, Bispo? Sim, daria. Eu ainda vou escrever um livro, se Deus quiser. Se não quiser, eu escrevo na areia. Como fez Jesus e a maré vai levar. Nós já estamos aí no capítulo 14, né, Loide? Capítulo 14, aqui fala do caminho. Vamos iniciar? Vamos lá. Não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que eu vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que eu vou tomar. Tomé disse, então, Senhor, não temos ideia de onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante, vocês o conhecem, porque já o viram. Filipe implorou, Senhor, mostra-nos o Pai, então ficaremos contentes. Vocês me acompanham todo esse tempo e ainda não entendem. Ver a mim é ver o Pai. Então, como podem perguntar onde está o Pai? Vocês não acreditam que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo não são simples palavras. Não as digo por conta própria. O Pai que vive em mim transforma cada palavra no ato divino. Vamos dar uma paradinha aqui. Que coisa maravilhosa. Loide, eu acho que o grande problema que os discípulos estão enfrentando é a maneira com que eles estão percebendo e capturando aquilo que está diante dos olhos deles. Está ali o tempo inteiro e eles não estão vendo. Está lá. E agora é Filipe, é Tomé, todos estão se envolvendo nessa fala de Jesus. Sim, é que Jesus está tirando uma camada. Ele está tirando uma camada para permitir que os discípulos passem a enxergar esse nível mais profundo. Porque os discípulos estão com o nível daquilo que aparece, da imagem que aparece, da imagem focal. Eles não estão despertados na sua inteligência espiritual para discernir a subjetividade de tudo que está acontecendo. Jesus disse, eu estou com vocês o tempo inteiro. Eu estou desfolhando, eu estou tornando cada palavra num ato divino e vocês não estão percebendo isso. Onde é que está o caminho? Para onde você vai, nós não sabemos. Tomé totalmente incrédulo aqui. Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que eu vou retornar e levá-los comigo. Isso aqui é maravilhoso. Jesus promete, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para levar vocês para estar onde eu estiver. Né? Isso é maravilhoso. Aí Tomé vem e diz, mas nós nem sabemos para onde é que tu vais. Tu está dizendo que a gente sabe. Qual é esse caminho? Né? Aí Filipe também aqui se mete. Jesus, diga-nos, qual é esse caminho? Então eu vejo aqui como eles ainda estão imaturos, né? Caminhando com Jesus, o quê? 3 anos? 3 anos. Já estava por aí, né? Sim. Já estão percorrendo o final aí. O final. Então, eles ainda não entendem que Jesus é o próprio caminho. Eles estão procurando um caminho geográfico. Uma casa
física em algum lugar da Galileia, onde Jesus tem muitos quartos, um banquete para que eles possam ficar e morar ali. Aí Jesus disse: eu sou o caminho. E também eu sou a verdade, eu sou a própria vida. Então, descortinar isso, bispo, na igreja, tem pessoas que estão caminhando conosco na igreja, mas que essa realidade ainda é muito opaca. Sim. Ela não é ainda uma realidade nítida. Sim. Tem pessoas que estão caminhando conosco na igreja, mas ainda estão procurando: cadê Jesus? Cadê Jesus fisicamente, se agarrando à paternidade, a pessoas físicas, como se ali fosse o Jesus de fato, né? Aquela pessoa da oração, aquela pessoa da profecia, aquela pessoa, enquanto Jesus é o caminho, né? E muitas pessoas estão perdendo a fé, porque quando uma dessas pessoas sai do local, do espaço geográfico, aquela pessoa vai também. Porque ela está procurando um lugar, um Jesus físico, uma igreja, um lugar, um céu geográfico, né? E elas têm a fé abalada. Sim. Eu tenho pensado num texto, quando a gente toca nisso, que Paulo diz assim: eu sinto dores de parto como uma mulher parturiente, até que Cristo seja formado em vocês. Até que. Porque, assim, é um percurso até que. Mas quando Cristo é formado na vida de uma pessoa, a gente não precisa mais se preocupar com essa pessoa, porque essa relação da vida de Cristo nela conduzirá para o resto da sua existência. Amém. E às vezes a gente fica nessa coisa de olhando para o Jesus histórico e não penetra nesse Jesus existencial, nesse que o Pai transforma suas palavras em atos divinos. Pensar na palavra de Cristo como um ato divino é que vai começar a mudar o nosso panorama, a nossa lente de enxergar Jesus como ele é. Cara... Não era o caso de Tomé, né, bispo? Lembra que Tomé, mesmo depois, ele ainda continuou incrédulo, né? Não crendo, né? Que Jesus teve que mostrar as mãos. Tem desses, né? Também. Né? Tem esses Tomé. Aqui, o Tomé é o que mais faz pergunta aqui nesse momento. Ele está incrédulo. Mas como? Que caminho é esse? Eu não sei. Quer dizer, estou com você há 3 anos, bispo. Eu ainda não conheço o caminho. Exatamente, eu estou com você há 3 anos. Ainda não conheço quem é você, quem é o mestre que eu sigo, quem é o meu líder. Sim. Né? Dependendo da perspectiva como olha, não está vendo mesmo. Só está vendo uma figura ali, representativa, mas não está vendo quem é de fato, o que é de fato e o que é de verdade. Gente, nosso tempo esgotou aqui nesse bloco, mas a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta para o 4º bloco da nossa programação. Hoje o assunto está rendendo, né? Jesus está percebendo que seus discípulos estão discernindo um aspecto da sua vida, mas não estão discernindo a sua vida. Eles olham para Jesus e têm uma percepção ainda aquém daquilo que de verdade ele é. E ele vai continuar o assunto, né, Lloyd? Lá no versículo 11 do capítulo 14, Isso. Ele continuou o assunto, né? Ele diz assim: creiam em mim. Estou no Pai e o Pai está em mim. Se não conseguem crer nisso, creiam no que veem, minhas obras. Quem confia em mim fará não apenas as coisas que faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores, porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que tenho realizado. Podem contar com isso. De agora em diante, tudo o que pedirem em conformidade com o que eu sou e faço, vou conceder a vocês. É deste modo que o Pai será visto, pelo que ele é no Filho. É isso que quero dizer. Seja o que for que pedirem, se for desse modo, vou fazer por vocês. Caramba, ele deu a chave, né? É. Essa coisa de conformidade, né?
de conformidade com o que eu sou e faço. Aqui está a grande questão, não é? É. Que às vezes a gente tem uma tendência de caminhar pela vida não pensando no que ele é e o que ele faz. São interesses bem díspares dos próprios interesses dele. E aí, quando eu tenho interesses díspares, quando meus interesses são díspares dos interesses dele, eu também estou divorciado dessa conexão, afastado dessa conexão. E ele diz qual é o caminho de se viver uma vida produtiva, que é essa vida observando quem ele é e o que ele faz. O que ele faz. Esse é o segredo de ter nossas orações atendidas, não? Isso mesmo, bispo, porque quando Jesus, eu ouço muita gente perguntando assim, o que seria fazer maior coisas do que Jesus já fez? As pessoas ficam se interrogando, né? E aqui ele está dizendo, em conformidade. Ele fala aqui, ó, tudo que pedir em conformidade com o que eu sou e faço, vou conceder a vocês. E aí ele diz, é desse modo que o Pai será visto. É desse modo que o Pai será visto na vida de vocês. Pelo que o Filho é, pelo que ele é no Filho. É isso que eu quero dizer. Seja o que for que pedirem, se for desse modo, olha aqui a condição, se for desse modo, vou fazer por vocês. Sim. Né? Sim. Quer dizer, vou fazer por vocês. Não é vocês que vão fazer, não. Eu que vou fazer por vocês. Interessante. Sim, olha, Lloyd, eu tinha um discípulo de Cristo muito querido, e ele me pediu para andar comigo. Ele queria aprender e pediu, eu posso andar contigo? Eu disse, claro. Ele ia lá em casa tomar café, sair para comprar pão comigo, ok? E a primeira vez que isso aconteceu, eu disse para ele, preste atenção nos meus movimentos. Se você quer aprender de mim, preste atenção nos meus movimentos. Aí eu saí com ele. Quando eu saí do portão da minha casa, tinha um senhor sentado ao portão e eu disse para aquele senhor, bom dia, querido. E ele sorridentemente me deu bom dia e nós fomos caminhando, ele começou a me perguntar sobre um versículo bíblico aqui, outro versículo bíblico ali, tal. Quando terminamos essa jornada, eu perguntei a ele, qual foi a primeira coisa que você aprendeu comigo? Alice, foi aquele texto tal. Eu disse, foi a primeira coisa que você aprendeu comigo hoje? Ele disse, foi. Olha, ao que ele estava observando, ele estava atrás de um estudo bíblico. Eu disse, a primeira coisa que eu te ensinei foi dar bom dia ao seu vizinho. Foi abrir um caminho de simpatia. E você está agarrado num texto bíblico. Quem anda com Jesus, Lloyd, precisa aprender os movimentos dele pela vida. Se a gente ficar agarrado só aos textos bíblicos e não ao movimento dele, a gente vai aprender com ele, mas não vai aprender dele. Os discípulos estavam atentos a cada palavra que ele dizia, mas não com esse ato divino da palavra. Eles estavam ali acompanhando o movimento das interpretações que ele fazia. Não estava acompanhando o movimento, estavam discernindo Jesus em parte. Como em parte, muitos estão se relacionando com Jesus. O impacto da historicidade dele foi tão grande e é tão grande para nós que é possível que a gente esteja fixado ao Jesus histórico, mas não esteja ligado ao que ele está fazendo todo dia nos movimentos da nossa própria vida. É isso mesmo. Então, assim, depende de que olhar que a gente está tendo. E a gente não vai conseguir enxergar tudo dele
discerni-lo. Se a gente for ficar agarrado, não é, textualmente a ele, e não ao movimento da vida dele, porque muitas coisas são ditas não pelo que dizemos, mas por aquilo que transpiramos, pelas coisas que vazam da nossa vida e não só da nossa fala. Se a gente estiver ligado só à fala de uma pessoa, a gente não vai conseguir discerni-la como se deveria discerni-la. Observar palavras que estão sendo transformadas num ato divino é de uma sensibilidade que eu preciso alimentar na minha vida. Não é só o que é que ele disse. Talvez seja porque que ele disse, como foi que ele disse, para quem ele disse, onde foi que ele disse. Uma palavra que escandaliza todo mundo lá em Cafarnaum, naquela sinagoga, foi: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que bagunça que ele faz na teologia dos judeus que estão ali dentro da sinagoga, acompanhando o seu discurso. Permitam-se comer de mim. Permitam-se comer de mim. Esse venham morar em mim, como eu moro em vocês. Jesus está indo para uma relação em profundidade e eles estão na razoridade do que está sendo dito. Não conseguem penetrar o véu. Se esbarram sempre numa camada e não conseguem tirar essa camada para irem mais profundamente. Já é lindo a gente se identificar com a historicidade de Jesus, mas é mais do que isso. Mais do que isso, eu vejo a mulher samaritana ali, né, no meio-dia, naquele sol, como ela se permitiu ir além, né? Ela se permitiu ir além. Né? Naquela mesma hora ela entendeu, esse é o homem, e ela foi anunciar, porque ela se permitiu, ela ouviu de Jesus, e naquele momento ela disse, é ele, ele é o homem. Sim. Né? Pelo momento ela quase perdia Jesus de vista, mas dela se permitiu. E é isso, quando Jesus entrou na minha vida, bispo, eu era ainda uma garotinha. Eu não entendia muita coisa de Jesus, não. Mas eu sabia que era algo tão grande, tão profundo, que eu não conseguia medir, não conseguia sentir qual era essa profundidade. Mas ele causou um reboliço na minha vida. Olha que coisa. Ele ressignificou, sabe? Eu era uma menina tão rejeitada, sabe, tão cheia de problemas, que eu nem sabia que eu tinha esses problemas, mas o Espírito Santo, como ele disse assim, eu vou deixar o amigo. O amigo. Eu preciso ir para deixar ele o vai amigo. Segurar na mão de vocês. E foi esse amigo que Jesus deixou, que foi me mostrando quem eu era, e eu fui sendo curada. E não foi pelos textos bíblicos, que eu não entendia muito bem. Foi pelos próprios caminhos da vida. Pelos próprios caminhos da vida. E Jesus, eu fui permitindo comer dele. Eu fui comendo dele. Ele foi meu alimento, ele foi me nutrindo. E eu fui crescendo espiritualmente. Eu fui me deixando esse Jesus falar comigo nas minhas entranhas. Ele foi sendo totalmente o meu nutriente, a minha vitamina de todo dia. Aí eu pergunto, como foi que isso aconteceu? Eu nem vi a hora como isso aconteceu. Eu só me permiti que ele entrasse na minha vida e eu ser nutrida por ele. Sim. Sabe? Lorde, o caminho de Cristo é o caminho do além. Do além. Se a gente não estiver disposto a caminhar para além, né? Além do princípio, além, a gente não vai entender os movimentos livres e leves da graça de Deus. A gente sempre vai ficar aquém e aquém. Ele é o caminho do além, não é o caminho do aquém. Se eu me disponho a ir pelo caminho do além, eu vou encontrar ambientes espetaculares, fabulosos, véus que precisam ser arrancados para eu penetrar o caminho do além. Há um novo e vivo caminho além do véu que se rompeu. É isso mesmo. O véu que se rompeu, que denunciou uma arca que não havia, propôs um caminho com ousadia a ser percorrido. Lembra do escritor aos Hebreus, né? Sim.
Além desse vazio da arca inexistente, ele colocou nesse lugar da arca que não estava um novo e vivo caminho que só pode ser percorrido com intrepidez e ousadia. Quem não se atreve a caminhar além do véu, imagina, eles perderam a segurança da arca, mas ganharam um caminho que vai além. A arca dava a segurança do visível, do palpável, do tangível. O guia, né? Mas Jesus vai ensinar o voo dentro do vazio. Então, quem decide percorrer esse caminho que está para além do véu, vai alcançar profundidades, larguezas e alturas não imaginadas pela imposição de um véu que separava. Ele arranca o véu que separa. Véu só nos separa dele. É rompendo com o véu, é tendo ousadia em caminhar além do véu. Eu gosto muito, assim, eu tenho alguns filósofos que eu gosto muito deles. Eu gosto de Immanuel Kant, eu gosto do Dostoiévski, eu gosto de outros que eu vou omitir o nome aqui por precaução, porque são mais ousados, né? Mas o Fyodor diz que as nossas seguranças moram em gaiolas. Mas nas gaiolas você tem a segurança, mas não tem o voo. Eu estou usando isso aqui como uma metáfora para dizer que a arca que estava além do véu era uma arca que dava segurança. Mas ela foi retirada, foi levada, foi substituída pelo nada. Pois foi ali, no lugar, que Deus estabeleceu um novo e vivo caminho. Sem a arca que trazia segurança. Sabe, foi a arca que fez prosperar a família que abrigava a arca num dos exílios da arca, né? Lá na casa de Dagon, né? No templo de Dagon. E agora a arca não está ali e Deus está nos ensinando a andar com uma presença que não é física, uma presença que é introjetada em nós. Agora não é mais Deus na arca, é Deus em nós. É Deus na nossa vida, é Deus caminhando dentro de nós, é nós, ou somos nós, transportando esse Deus que um dia se deixou perceber numa arca. Não é que a arca fosse produto de animismo, era uma espécie, uma maneira de se compreender que Deus está ali porque a arca está ali. Era uma necessidade humana, né? Sim, uma necessidade humana, não uma necessidade divina. Isso, necessidade Deus humana. Deus não estava preso na arca e nunca teve, né? Mas era a arca que dava a segurança da gaiola que se precisava. E Deus tira a arca, abre a cortina e diz, agora ali tem um vivo caminho, né? Um novo e vivo caminho, Jesus. Jesus, isso mesmo. Que coisa espetacular. Coisa linda, espetacular. E muitos se sentem inseguros para andar num novo e vivo caminho. Porque não é geográfico. Não é geográfico, não tem regra, não tem lei. E o caminho está dentro de nós. Sim. Assim, ele propôs um caminho não normativo, mas um caminho nele. Não é? Nas suas entranhas e nas minhas entranhas. É Deus em mim. É a lei dentro de mim. É o Espírito dele dentro de mim. E se não tiver convicção disso, certeza disso, sim. Né? Você erra Pois o caminho. É isso que ele está requerendo aqui. Creiam em mim, por favor, creiam em mim. Se não creem pelo que eu estou dizendo, creiam pelas obras que eu faço, mas creiam em mim. Sabe, essa coisa de Jesus dizer, olha para mim, creiam em mim, se não dá para crer Tomé estava naquilo procurando que eu sou. o caminho. Exatamente. Isso. E continuou pelo caminho até que ele se encontra com uma mão ferida, né? Até que ele toca na ferida de Cristo. Até né? que toca na ferida e começa a crer. Sim. Mas sempre crendo pelo que vê, né? Essa é a fé de Tomé. Bom, mas assim, nós não somos Tomé, nós temos um novo e vivo caminho para percorrermos e nós precisamos aprender
a caminhar muito além do véu, irmos para a profundidade, caminharmos em profundidade com Deus. Porque essa é a proposta de Cristo, não? Amém. Vamos seguindo aí? Vamos para o 15. Não resta muito tempo para nós. Quanto nós temos aí, 8 Bispo? minutos, 8 minutinhos. Dá para a gente adiantar alguma coisa Vamos aqui. lá. Esse Simbora. pedaço aqui é maravilhoso. Se vocês me amam, demonstrem esse amor, fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai, e Ele providenciará outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Que coisa linda. Que coisa linda. Coisa linda. Esse amigo é o Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo. Pois é isso. E assim não sabe o que procurar. Mas vocês, bispo... Está difícil de continuar lendo? Porque é lindo demais. Mas vocês já o conhecem, porque ele tem estado com vocês e ainda estará em vocês. Não permitirei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei. Em pouco tempo o mundo não me verá mais, só vocês, porque estou vivo e vocês estão prestes a receber a vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber, sem sombra de dúvida, que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que estou em vocês. Eita, lá, lá. Aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei plenamente a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer quando afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo? Porque no mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra com o maior cuidado, e o meu Pai o amará. Nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, é a mensagem do Pai que me enviou. Digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará, a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com a assistência plena. É meu presente de despedida para vocês. Paz. Não os deixo como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos nem perturbados. Vocês me ouvirão dizer: vou embora, mas volto. Se vocês me amassem, estariam contentes pelo fato de eu estar voltando para o meu Pai, porque o Pai é o alvo e o propósito da minha vida. Estou adiantando os fatos antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, a confirmação aprofunde a fé que tem em mim. Não vou falar muito mais com vocês desta maneira, porque o chefe deste mundo, sem Deus, está prestes a atacar. Mas não se preocupem, ele não tem poder nem direito algum sobre mim, para que o mundo saiba quanto amo o Pai, é que cumpro as instruções dele rigorosamente, até o último detalhe. Levantem-se, vamos embora. Está na hora de sair daqui. Eita ferro. Levantem-se, vamos embora. É hora Está de seguir, na hora é hora de de seguir. Essas palavras de Jesus, elas marcam tanto a vida de cada um de nós, e nós precisamos olhar com olhos mais atentos, ouvir com ouvidos mais atentos,
Porque essa coisa de ele dizer, eu estou indo, mas vocês não vão ficar com essa sensação de abandono, ele ressalta uma presença que não estava no cenário percebida como deveria, que era a presença do seu Espírito, dessa graça que está sobre nós, para nos acompanhar em cada detalhe da vida. Nunca mais nós estaremos sós. Ele sempre estará conosco, em cada detalhezinho da vida. Eu acho assim, Lloyd, é um texto robusto que a gente precisava de tempo para... profundo. Talvez a gente tenha que voltar a ele no próximo domingo. Muito profundo. Porque ele reserva detalhes extremamente importantes para a jornada da nossa vida. Ter mais do que a sensação é ter a certeza em fé de que ele está, de fato, conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o percurso da vida com ele. É a penetração dessas atmosferas mais profundas que a gente não precisa evitá-las, porque esse Espírito da Verdade, ou o Espírito da Verdade, ele nos guiará e nos levará ao detalhe do detalhe Amém. De todas as coisas. Glória a Deus. É a presença de Deus em nós, a presença de Cristo em nós, pelos séculos dos séculos. Sabe o que eu lembrei aqui nesse versículo 28? Foi 28? Não, 27, que quando Maria encontrou Jesus ali no túmulo, depois de que ressuscitou, Sim. ela queria abraçar Jesus, e Jesus disse, não, eu ainda não fui. Eu uno aquela palavra com essa daqui, faço uma conexão com essa aqui. Paz, não os deixe como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Sabe, eu acho que ele estava dizendo para Maria aqui, eu faço essa conexão, Maria, não precisa me abraçar agora não, eu ainda não fui, ainda estou aqui presente. É como ele diz aqui, ei, calma, eu não vou abandonar vocês, eu ainda não fui, eu estou aqui presente. E essa paz que eu vou deixar não é uma paz de qualquer jeito, não é uma paz daquele que abandona, eu vou estar com vocês. Sim, olha, é bom, gente. Queridos, terminamos o programa de hoje, a hora já chegou e nós estamos nos despedindo. Domingo próximo que vem, a gente vai retomar esse texto, porque carece a gente debruçar um pouco mais sobre ele e o tempo ficou exíguo. E ele mexeu comigo aqui. Sim, mexeu, sim. Gente, eu desejo um domingo feliz, logo mais às 19 horas, pela transmissão ao vivo aqui da 92.3, estaremos juntos. Se você perder, por acaso, o encontro noturno, nós estaremos lá no YouTube, na página da Igreja da Colheita, e você vai poder acompanhar nosso encontro noturno, que a gente chama de culto das águias. Não é que a gente cultua águias, a gente cultua a Deus. O culto das águias foi nominado assim por nós, apelidado por nós, porque é o lugar onde as águias que voam sobre os céus dessa cidade normalmente param aqui, para que juntos a gente possa construir uma vida edificada sobre ele. Isso mesmo. Um beijão, até o próximo domingo. Shalom.